Talvez você já tenha ouvido falar em pactos e tenha ouvido uma sequência de coisas. Que quando você faz um pacto, você vende sua alma para o demônio. Que pacto, ele entrega fama, riqueza e entre outras coisas. Mas será que o pacto é justamente sobre isso? Existem várias pessoas na internet aí dando seus testemunhos, dizendo que fizeram pacto, que o demônio pediu para elas fazerem atrocidades. Só que será mesmo que o demônio pede essas coisas? Nesse vídeo eu vim passar para você o conhecimento que a nova ordem de Lúcifer passa sobre pactos, para que você entenda e não caia mais nessa história de que pacto tem a ver com essas atrocidades. Então, primeiramente, da onde vem o termo pacto? Pacto vem do latim pacis, que significa união de duas forças. Os pactos, diferente de um acordo comum, ele é uma troca mútua de energias, muitas vezes sendo vitalícia. A nova ordem de Lúcifer na Terra, a Note, enxerga que em dado momento, na ascensão da sua espiritualidade, você deve fazer um pacto com um demônio, ou como a gente chama, um deus. Mas afinal, do que se trata esse pacto? O que é acordado nesse pacto? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é a teoria de fusão. O que a teoria de fusão fala? A teoria de fusão diz que tudo está tendendo a se fragmentar. E ela também diz que no momento que duas coisas se unem, elas tendem a perder particularidades únicas de cada uma das partes. Então, no momento que o nosso espírito se uniu com o nosso corpo físico, fragmentos de energia se perderam nessa fusão. E esses fragmentos de energia são exatamente as dificuldades que você vai passar ao longo da vida. Então, por exemplo, se você perdeu determinado fragmento, você vai ter problemas financeiros ou amorosos ou de saúde e entre outras coisas. E a forma de você suprir a falta dessa energia é justamente fazendo um pacto. Mas afinal, esse pacto é feito pelo demônio? O demônio, ele vai pedir sua alma? A verdade é que não. As pessoas normais, elas não têm nenhum valor pro demônio. Essa é a realidade, o demônio não quer almas. Se ele quisesse almas, ele viria aqui e as tomaria. Ele é poderoso, ele pode entregar prosperidade ou entregar estabilidade para a vida de alguém. Então, se ele quisesse, ele interferiria diretamente. Então, quando se faz um pacto, é uma união, um vínculo com um demônio específico, para que ele supra e entregue aquela energia que está faltando na sua vida. Então o pacto é a solução para o seu problema. É muito complicado falar qual demônio faz o que e qual demônio não faz o que, porque os demônios, eles são deuses. Deuses muitas vezes têm ações múltiplas. Então muitas pessoas se baseiam aí em descrições da Goécia e entre outras coisas para dar aí o diagnóstico de qual demônio fazer um pacto e assim por diante. Para nós, o que define qual demônio será de qual pessoa é o oráculo. O oráculo, ele é um portal direto com a espiritualidade. Então ele não tem intermediação de pessoas. Então não tem como haver mentiras ali. Então a tradição inteira se baseia na espiritualidade. Então se a espiritualidade falar que é aquilo, é aquilo. Eu acredito mais nos espíritos do que nos homens. Porque os espíritos não mentem. Os homens tendem a mentir. Então por essa razão a gente não se baseia em nenhuma descrição na internet ou qualquer coisa semelhante. Na verdade, a nova ordem de Lúcifer, ela tem visões próprias sobre todas as coisas delas. Ela não se baseia ou tem base em qualquer outro tipo de prática. Por isso o termo nova ordem. Quando se faz um pacto, aquele demônio vai suprir aquela energia específica da sua vida. Agora existem pactos que são somente para iniciados. Então, existem vários tipos de pactos, antes que as pessoas perguntem. E eu não estou falando de acordos ou outros tipos. Eu estou falando de pacto selante, vincular, objetual e assim por diante. Alguns pactos só podem ser feitos para iniciados. Os pactos que geralmente os clientes e outras pessoas procuram não é o mesmo tipo de pacto que é feito para um adepto. Isso porque ambos vão ter ligações diferentes e estão ali por motivos diferentes. Então, o pacto, por exemplo, fornecido aos adeptos confere à pessoa certos poderes, energias a mais, uma proteção específica, quando aqueles feitos para clientes estão mais interligados a cumprirem um objetivo específico. Os demônios também, eles não pedem atrocidades como as pessoas acham que eles pedem, de sacrificar o primeiro primogênito, de causar atrocidades. Na verdade, toda essa maldade, ela provém dos humanos. É isso mesmo. Se você olhar, é os homens que fazem todo o mal. Se existe magia negra, é porque tem alguém pedindo essa magia negra. O espírito não vai lá fazer mal para a pessoa gratuitamente. Alguém contratou aquele espírito. É sempre sobre humanos, nunca sobre espíritos. Os espíritos estão aqui para nos fornecer e nos auxiliar. Essa é a realidade. Logo, muitas vezes os seres humanos, eles cometem atrocidades e, em vez de assumirem a culpa, preferem dizer que foi o demônio. Afinal, é mais fácil eles culparem alguém que não pode se defender. E o pior é que tem pessoas que realmente acreditam que depois que essas pessoas vão para a igreja ou se convertem, que essas pessoas, elas são boas por si só. Esquece isso.
A realidade é que a religião da pessoa não define o caráter dela. Nunca definiu. Existem pessoas cometendo atrocidades em todas as religiões do mundo. E existem pessoas cometendo atos bons em todas as religiões do mundo. E não é a religião que interfere no caráter da pessoa. Inclusive, eu sou sincero. Se os espíritos pedissem essas atrocidades, você acha que eu concordaria? Entenda, não tem como uma religião inteira ser de pessoas doidas. Existe toda uma filosofia por trás. E a nossa filosofia da nova ordem, ela consiste em amor, conhecimento, verdade, honra, lealdade e entre outras coisas. Eu sei que isso é impactante para as pessoas que não conhecem, mas entenda, a maior arma contra a intolerância e a ignorância é o conhecimento. E é exatamente por isso que eu tô aqui. A verdade é que os pactos, eles só vão trazer prós para você. Eles só vão trazer coisas que vão te ajudar. Eles só vão vir a causar algum problema na sua vida se você assumir responsabilidades que você não pode cumprir. Mas isso é próprio da sua vida. Quando você tem um filho e você não cuida dele, você não vai sofrer consequências. Você pode ter problemas com a justiça, você pode ter problema, por exemplo, com a pessoa que é pai ou mãe dele. Você pode ter vários problemas. Isso porque você assumiu uma responsabilidade. A mesma coisa é um pacto. Você assumiu uma responsabilidade. Se você não cumprir sua responsabilidade, obviamente você terá consequências. Se você não for um pai bom ou uma mãe boa, você terá consequências. Tudo na vida se baseia em consequências. A espiritualidade não é que nem você, que às vezes erra, que às vezes faz promessas que não cumpre. A espiritualidade, ela sempre cumpre suas promessas. E ela espera o mesmo de você. Por isso nós somos um culto baseado em honra. A gente honra as nossas promessas. E no momento que você quebra um pacto, a primeira coisa que você está fazendo é ser desonrado. E isso não vale só para demônios, isso vale para promessas que você faz no geral no seu dia a dia. Como você pode confiar numa pessoa que jura coisas e depois volta atrás? Os pactos são para entregar para você a energia que está faltando na sua vida e reparar o seu espiritual. Ele não tem nada a ver com vender a alma. Na verdade, a alma somos nós. Não tem como a gente vender nós mesmos. Isso é impossível. E os deuses não querem nossas almas. Se eles quisessem, eles simplesmente as tomariam. Gostou do vídeo? Se inscreve aqui no canal da Note, deixa o seu like e me conta aqui nos comentários o que você ouviu já sobre pactos.